Então tá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de gestão ambiental. Pessoal, o nosso assunto da aula de hoje, nós vamos dar início, nós vamos ter mais uma aula, pelo menos, sobre esse assunto, será licenciamento ambiental. Tá? Licenciamento ambiental. Antes de a gente entrar, efetivamente no conceito de licenciamento, de licença ambiental, acho que cabe aqui um comentário inicial sobre as resoluções do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente. Nós já vimos em aulas anteriores, que o CONAMA, o Conselho Nacional, ele faz parte, ele compõe o Sistema Nacional de Meio Ambiente, é um dos órgãos que compõe esse sistema, e ele é um órgão consultivo e deliberativo, ou seja, ele estabelece algumas diretrizes, algumas normativas de proteção ambiental a nível nacional. Recentemente eu fui até questionado por uma pessoa externa com relação a alguns vídeos que eu acabei fazendo, e aí ele estava com algumas dúvidas e, claro, com algumas críticas com relação ao CONAMA, às resoluções do CONAMA, a efetividade dessas resoluções, enfim, e acabou me questionando sobre se, quando é exigido, através de uma norma do CONAMA, de um empreendedor, determinada situação, se de fato esse empreendedor é obrigado a atender esta resolução do CONAMA, já que uma resolução não tem o poder de lei, não é uma lei, ou seja, não tem ali, teoricamente, aí vamos botar um aspas bem grande aqui, o condão de exigir algo de alguém, tá? Inclusive, algumas doutrinas, autores, consideram as resoluções como atos orientativos, e não como obrigatórios. Só que, claro, que essa discussão, essa disputa entre leis e resoluções chegou até o Superior Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, enfim, para discutir esta matéria, Afinal, as resoluções do CONAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, elas são obrigatórias no seu atendimento? Elas têm, digamos, característica de lei, de obrigatoriedade de atendimento, ou não? Ou é apenas uma orientação e o empreendedor pode ou não adotar, seguir aquelas orientações? Bom, já foi decidido, agora já está pacífico, não há nenhuma controvérsia com relação a isso. Digamos, a autonomia para este órgão, para o Conselho Nacional do Meio Ambiente, para estabelecer regramentos, certo? Ou seja, já dá esta competência para este órgão. Portanto, não há necessidade de discussão se há ou se não há uma efetividade desta resolução, das resoluções do CONAMA, se há uma exigência de atendimento ou não. É obrigatório atender às resoluções do CONAMA quando elas, obviamente, são cobradas, são exigidas de um determinado empreendimento ou outra situação que venha a ocorrer que tem uma resolução do CONAMA lá que exige. Tá? Então, já não tem mais essa questão, é uma resolução, portanto, não é obrigatório o atendimento. Não, isso já está resolvido. Tá? Justamente porque uma própria lei federal dá esta competência, esta autonomia para este órgão, então, emitir esses tipos de regramentos que são obrigatórios de atendimento. Tranquilo? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vamos ver uma resolução, a resolução 237 de 1997 do CONAMA, que é, digamos assim, a principal resolução, no meu ponto de vista, e para muitos autores, autores de livros, entre outros, é a principal resolução que trata da matéria, que trata de licenciamento ambiental. Até mesmo porque dentro da resolução 237 nós temos as etapas do licenciamento, nós temos a questão de competência para a realização do licenciamento, entre outras diversas questões. Quais são os empreendimentos que obrigatoriamente têm que realizar o licenciamento ambiental? Estabelece ali as competências de âmbito federal, estadual e municipal. Ou seja, é realmente uma resolução, ao meu ponto de vista, bem completa.
tá? E ela vem, inclusive, contribuir com resoluções anteriores que falam lá de estudos de impactos ambientais, relatórios de impacto ambiental, como a Resolução 01 de 1986. Então, é uma resolução, no meu ponto de vista, completa. Tá? Depois, né, de um bom tempo, lembrando que essa é de 1997, lá em 2011, tá, surge a Lei Complementar 140, a chamada LC 140 de 2011. Tá? Ela não vai tratar especificamente, tá, de etapa de licenciamento. Ela é uma lei que trata de competência e cooperação. Tá? Então, ele vai tratar mais especificamente sobre a questão, por exemplo, de atuação supletiva, atuação subsidiária. Nós vamos ver o que é isso, tá? Que fala de competência. Então, ele fala de essa atuação cooperada, né, entre dois entes federativos, seja o federal junto com o estadual, ou o estadual junto com o municipal, enfim, são focos distintos, mas elas podem ser utilizadas conjuntamente. Tá? Bom, feito essa breve introdução, quais são, né, as leis ou decretos, ou enfim, quais são essas normativas, esses atos normativos, né, que a gente pode ter como referência para a questão de licenciamentos ambientais? Pessoal, nós temos vários, tá? Nós podemos citar aí, então, Resolução 01 de 86, que vai falar de EIA-RIMA, Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo relatório de impacto ambiental, certo? Então, essa é uma resolução. Nós temos a Resolução 237 de 97, nós temos a Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos a própria Constituição Federal, né, que talvez ali indiretamente vá falar também sobre as questões das atividades potencialmente poluidoras, né, e a questão realmente do cuidado, a qualidade de vida, num caráter de sustentabilidade, então nós podemos assim usar. Nós temos a questão da lei de crimes ambientais, pois pode ser enquadrado até mesmo como uma infração, né, administrativa, a questão de não atendimento às condicionantes da licença, que nós vamos ver o que são condicionantes, nós vamos ver o que pertence a essa tal de licença ambiental. Mas, enfim, são N ações que nós podemos observar para tratar de licenciamentos ambientais. Lembrando que atualmente no estado do Rio Grande do Sul nós temos aí o novo Código Estadual de Meio Ambiente que traz para nós alguns outros tipos de licenças ambientais. Nós vamos ver isso na nossa próxima aula. Então tem ali a licença por compromisso. Então a gente vai criar também um debate sobre isso, tá? Tem outros tipos de licença que não estão explicitamente nas resoluções nacionais, nas leis nacionais, e que aborda através do Código Estadual do Meio Ambiente. Então, veja, no estado do Rio Grande do Sul nós temos essa legislação, esta lei, este Código Ambiental, que trata também, dentro de alguns artigos, sobre o licenciamento ambiental. Enfim, é amplo o licenciamento ambiental. Tá? Além de resoluções e legislações específicas, nós temos aí pontos em legislações esparsas, né? Como, por exemplo, a própria Política Nacional do Meio Ambiente, que é a nossa primeira legislação, digamos assim, a nossa lei-mãe, né? Aquela que deu início digamos, a introdução da proteção ambiental internacional para dentro do Brasil, certo? Então, lá em 1981, nós temos a política nacional e traz algumas questões muito interessantes para nós analisarmos agora. Vou apresentar minha tela para a gente começar pela política nacional de meio ambiente, tá? Qualquer coisa, pessoal, vocês vão aí me chamando, tá? Fiquem à vontade para me chamar. Então, a primeira coisa, claro, aqui é a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6938 de 81, tá? Ela vai trazer algumas coisas, e eu trago para nós aqui um dos princípios desta política. Um dos princípios é o seguinte, olha só, controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras, tá? Aqui a gente tem alguns aspectos a serem considerados. O primeiro, controle dessas atividades. Pessoal, como é que se exerce o controle de atividades potencial ou efetivamente poluidoras? Tem várias formas, né? Uma delas é uma atuação de fiscalização,
o que não é, no meu ponto de vista, o mais adequado, visto que as atividades já estão em andamento, já estão em operação, e aí nós podemos ter, neste momento, impactos ocorrendo. Então, esse tipo de controle de fiscalização, sem uma prévia autorização do órgão ambiental, no meu ponto de vista, digamos, não recomendado. Tá? E uma outra forma de controlar essas atividades é através de um instrumento de comando e controle, que é o licenciamento ambiental. Então, essa é uma das formas de controlar essas atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Quando o princípio, né, fala em zoneamento, isso aqui também é uma matéria muito interessante para nós. Por quê? Porque quando se tem um plano diretor municipal, quando se tem a divisão de um município em zonas, a gente tem o estabelecimento de zona residencial, zona industrial, de comércio e serviços, zona mista, área de proteção, enfim, a gente tem N zonas, tá, delimitadas dentro do plano diretor, dentro do zonamento urbano ambiental do município, que vai estabelecer a melhor região, a melhor zona, a área, para instalação de atividades com das poluidor. Tá? Muitas vezes se utiliza uma área mais afastada do centro das cidades, né, do centro urbano, para se instalar ali uma zona industrial, onde as atividades que têm aí um potencial poluidor, então, são deslocadas para essa área. Então, o zoneamento serve para isso, não só para realmente delimitar a localização, e isso é importante, porque nós vamos ver que um dos tipos das nossas licenças, que é a LP, né, a licença prévia, que autoriza a viabilidade do local de instalação daquele empreendimento, posso autorizar, né, eu digo pensa numa questão geral, tá, é só uma forma de se expressar. Eu não posso autorizar um empreendimento a se instalar numa zona central urbana, sendo que essa atividade, aquele empreendimento, ele é potencialmente poluidor. Né? Os impactos para a sociedade, para as atividades normais, será um impacto alto. Portanto, eu devo sim observar o zoneamento ambiental do município, para que eu possa, então, deslocar esses empreendimentos a um local adequado para que ele tenha impactos minimizados à sociedade, certo? Então, vejam aqui como já está presente para nós outros instrumentos que vão colaborar com o licenciamento das atividades. Um deles, então, é o zoneamento urbano ambiental. Claro que em alguns lugares, né, falam de zoneamento urbano basicamente, zoneamento municipal, outros falam de zoneamento urbano ambiental, entre outras nomenclaturas que a gente pode ter para isso, tá? Mas isso aqui é importante porque vai nos ajudar a entender muitas questões quando nós possamos aí trabalhar com essa questão de empreendimentos. Bom, dito isso, nós temos que ir lá para o nosso artigo 9º da nossa Política Nacional de Meio Ambiente. Porque no artigo 9º tem, digamos, uma frase importantíssima para a gente analisar. Diz o seguinte, olha só, são instrumentos da política nacional do meio ambiente. Lembrando que o objetivo da política nacional, né, é a proteção ambiental, entre outros objetivos. E um dos instrumentos para efetivar esses objetivos, esses princípios da própria política, é o que nós chamamos aqui de licenciamento. Veja que o zoneamento também está presente, né? O zoneamento ambiental está presente como um instrumento de controle dessas atividades também. Tá? Licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Vamos analisar essa frase. Primeiro, tá? O licenciamento significa um processo que irá analisar uma possível autorização, certo? Revisão significa que eu não vou autorizar e vou esquecer aquele empreendimento.
eu preciso constantemente verificar se as atividades estão cumprindo com as normativas, com os regramentos, com as condicionantes da sua autorização, certo? Agora, atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. Pessoal, aqui não está explicitamente nos informando quais são essas atividades ou o que são efetiva ou potencialmente poluidoras. Assim como a gente viu lá nos princípios, aqui a gente não tem essa noção. Afinal, o que ele está querendo dizer com efetiva ou potencialmente poluidoras? Aqui é um caráter bem subjetivo, né? Cada um pode interpretar de uma maneira diferente. Então, ele precisa, através de novos regramentos, né, resoluções, novas legislações, explicitar para nós que atividades que podem ser consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou ainda nos trazer uma definição do que é efetivo e potencialmente poluidoras, para não fazer com que cada um tenha uma interpretação diferente para isso. Então, eu posso entender que uma determinada atividade, uma determinada indústria, ela é potencialmente poluidora para mim, porque para mim eu considero como sendo. Agora, um colega pode não considerar a mesma coisa, por outras características que ele tem observado, pela sua visão de mundo, pela sua visão sobre determinado empreendimento, enfim, cada um tem uma certa vivência, tem um certo histórico, uma certa cultura, e pode interpretar determinadas frases de maneira diferente. Portanto, há aqui uma necessidade de se clarear, digamos assim, esta última parte da frase. Tá? Portanto, o licenciamento e a revisão dessas atividades são instrumentos da política nacional do meio ambiente. Galera, dito isso, a gente precisa agora saber, afinal, o que é um licenciamento? O que é um licenciamento ambiental? Bom, para começar, eu vou direto para a resolução 237 de 97, que é, como eu comentei com vocês, uma das resoluções que trata, né, de licenciamento. Especificamente, essa resolução vai trazer para nós as etapas do licenciamento, alguns conceitos, e que, claro, vai nos ajudar a entender muita coisa. Bom, deixa eu aumentar um pouco mais aqui, até para vocês conseguirem ver. Veja que aqui no artigo 1º, tá, ele já traz para nós dois conceitos: licenciamento ambiental e licença ambiental. Pessoal, são duas coisas diferentes. Licenciamento é uma, licença é outra. O licenciamento, o próprio nome já está nos dizendo, ele é um procedimento administrativo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que, por ser um procedimento, ele possui etapas a serem preenchidas para chegar no resultado final. Ok? Precisamos passar por algumas etapas. Muitas vezes, estudos ambientais preliminares, protocolo, análise pelo órgão ambiental, possivelmente complementação de documentação, e aí nós temos o resultado. Enfim, tem outros procedimentos ali dentro, né, do próprio processo de licenciamento. Agora, é visível a diferença de licenciamento para licença. Por quê? Enquanto um é um conjunto de etapas, o outro fala em ato administrativo. Veja que esse aqui fala de todas as etapas e esse aqui fala de uma única etapa. Fala do ato administrativo que de fato autoriza. Ou seja, enquanto licenciamento é o processo, é o procedimento, licença é o resultado do licenciamento. Resultado do licenciamento. Lembrando que o resultado do procedimento de licenciamento pode ser um resultado negativo,
ou seja, uma negativa de autorização ambiental. Não significa que entrar com o procedimento para obter uma licença, eu vou lá ao final ter um resultado positivo. Eu preciso atender diversos critérios, eu preciso atender diversas normativas, entre outras questões, para que eu tenha a aprovação da documentação e que seja emitida a licença ambiental, certo? Bom, fala também em administrativo. Administrativo significa dizer que é realizado por um órgão administrativo. Que órgão administrativo é esse? O órgão ambiental. Seja ele o órgão ambiental federal, seja ele o órgão ambiental do estado ou do município. É um procedimento administrativo e é um ato administrativo. Certo? Então, seguindo aqui o nosso conceito de licenciamento. Se vocês quiserem para decorar, né, e aí é um macetezinho, licenciamento, procedimento. Veja que o final, ele é o mesmo, né? Tem o caráter de continuidade, né? Licenciamento e procedimento. Para vocês gravarem aí um macetezinho e conseguirem diferenciar um conceito do outro, tá? Bom, pelo qual o órgão ambiental competente, quem é o órgão ambiental competente? Bom, pessoal, nós temos 3 possibilidades. A nível federal, nós temos o IBAMA. A nível estadual, no Rio Grande do Sul, nós temos a FEPAM. E a nível municipal, nós podemos ter os departamentos de meio ambiente, as secretarias de meio ambiente, enfim, as nomenclaturas vão mudar aí de município para município e, claro, também vão depender da própria estrutura que se tem dentro de cada município para nós termos essa nomenclatura. Se é um departamento, se é uma secretaria e assim vai. Tá? Portanto, órgãos ambientais competentes são aqueles órgãos previstos lá no CISNAMA. Lembra, o órgão executor, IBAMA, órgão seccional do Estado e órgãos locais, os municípios, certo? Então, estes órgãos são os responsáveis, são os competentes por licenciar a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos. Pessoal, localização, instalação, ampliação e operação são os nossos tipos de licenças possíveis, tá? É claro que nós vamos ver na próxima aula outros tipos de licenças possíveis. Como eu comentei com vocês, nós podemos ter uma licença por compromisso, né, uma novidade trazida pelo Código Estadual do Meio Ambiente, nós podemos ter licença única, licença de regularização, entre outras licenças, certo? Mas a resolução nos traz esses tipos aqui: localização, instalação e, na verdade, só a operação, é essa que ele estabelece ali. Ampliação, ele pode ser entendido, muitas vezes, como um conjunto da instalação mais operação, ou ainda um conjunto das 3, localização, instalação e operação. Claro que vai depender muito da situação do empreendimento, tá? Então, estabelece a localização, é a licença prévia. Instalação, licença de instalação. E a de operação, licença de operação. Muitas vezes, claro, nós temos aí a licença de ampliação. Alguns municípios, não só municípios, como órgãos estaduais e o órgão nacional também, tá? De empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais. Pessoal, aquela atividade que utilizar recursos ambientais, vamos a essa. Água, utiliza o ar, utiliza o solo, utiliza recursos de flora, entre outros recursos ambientais, tá? São vários recursos ambientais. Aqueles que utilizam recursos ambientais necessariamente vão ter que solicitar o licenciamento ambiental daquela atividade, certo? Seja
para lançar seus efluentes, lançar as suas emissões, seja para obter matéria-prima, entre outros usos. Tá? Então, aqueles empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, e aí fala mais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. Voltamos à questão do caráter subjetivo, como nós estávamos lá na Política Nacional do Meio Ambiente, né? Afinal, quais são os empreendimentos considerados efetivos ou potencialmente poluidores? Aqui nós devemos ter uma atenção ao anexo 1 desta resolução. Mais adiante veremos ele, tá? Mas veja que não basta a utilização do recurso ambiental. A utilização ou a atividade deve ser considerada efetiva ou potencialmente poluidora. Pois eu posso ter, muitas vezes, uma atividade utilizadora de recurso ambiental e que muitas vezes ela pode ser até isenta de licenciamento ambiental. Certo? Mas aquelas que são consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, ou que podem causar degradação ambiental, obrigatoriamente tem que solicitar a sua licença ambiental através de um procedimento administrativo. Certo? Bom, a licença ambiental, veja, é o ato, é o resultado do procedimento, no qual o órgão ambiental competente, já vimos quem são, estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental. Pessoal, aqui são as chamadas, anota aí, condicionantes de uma licença ambiental. Condições, restrições e medidas de controle ambiental. Nas nossas 2 aulas passadas, nós visitamos algumas licenças ambientais. E lá nós vimos algumas condições, restrições e medidas obrigatórias de controle ambiental para os resíduos sólidos e para os efluentes líquidos. Lá nós vimos as possíveis condicionantes para aqueles empreendimentos. Lembrando que as condicionantes variam conforme o tipo, a atividade daquele empreendimento que está sendo licenciado. Tá? Mas, o que ele está querendo dizer aqui, então? Que estabelece as condicionantes da licença. Que deverão, aqui está um caráter de obrigatoriedade de atendimento, ser obedecidas pelo empreendedor, seja ele pessoa física ou jurídica. Pessoal, não é necessário somente que nós tenhamos, para solicitar uma licença ambiental, uma pessoa jurídica. Esse é o mais comum. Mas nós podemos ter pessoa física também. Tá? Portanto, se a atividade que vai ser desenvolvida pela pessoa física for utilizadora de recurso ambiental e considerada efetiva ou potencialmente poluidora, e que tenha a necessidade, então, de ser solicitado uma licença ambiental, essa pessoa física tem que fazer a solicitação. Certo? Então, o mais comum, pessoa jurídica, aquela que nós conhecemos, as indústrias, né? Os empreendimentos maiores, mas nós temos sim pessoas físicas. Então, esta licença vai autorizar a localização, a instalação, a ampliação e a operação do empreendimento. Ou atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, e aí segue o mesmo ritmo do conceito anterior. Portanto, essas condicionantes vão estar presentes na licença para localizar, na licença para instalar e na licença para operar. E
para a emissão de uma licença de instalação, ou seja, posterior a uma licença prévia, é necessário que se atenda todas as condicionantes da LP, da licença prévia, para que efetivamente nós tenhamos a análise e a possibilidade de termos a licença para instalar o empreendimento. Tá? Então, condicionante não é para bonito. Condicionante está ali para ser cumprido. Inclusive, o não cumprimento dessas condicionantes pode submeter este infrator a sanções administrativas pelo órgão ambiental competente, né? Então, podemos ter, a depender, claro, do grau da sua infração, nós podemos ter a suspensão daquela licença, a suspensão da atividade, nós podemos ter a aplicação de multas, nós podemos ter outros tipos de sanções, uma simples notificação e a reincidência, então, ter aí uma multa, uma suspensão e entre outras coisas. Portanto, o condicionante não está ali para bonito, está ali para ser cumprido. Beleza? Bom, dito isso, nós temos outras questões a abordar inicialmente. Pessoal, estudos ambientais, muitas vezes exigidos na fase preliminar, na fase prévia do processo, do procedimento de licenciamento ambiental, certo? Esses estudos ambientais são vários, tá? Possíveis. Tá? Então, olha só, são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento. Veja aqui a gente está falando, vocês devem recordar talvez, quando nós falamos lá de sistema de gestão ambiental, nós falamos dos aspectos ambientais, né? Aspecto ambiental é todo elemento daquela atividade que pode interagir com o meio ambiente causando ali um dano. Então, por exemplo, o consumo de matéria-prima, o consumo de recursos naturais de uma maneira geral, o consumo de energia, a geração de resíduos, a geração de emissões, de efluentes, de ruídos, subprodutos, entre outros, que nós podemos ter como aspectos ambientais relacionados ao empreendimento. Então, em cada etapa da autorização, né, do licenciamento desse empreendimento, por exemplo, na localização, que é a licença prévia, nós teremos então que analisar os aspectos ambientais, estudar quais são os aspectos relacionados à localização, quais são os possíveis impactos associados a isso, na instalação da mesma forma, na operação da mesma forma, ou seja, quando estiver operando, quais são os potenciais riscos, quais são os aspectos que podem aí interagir com o meio ambiente e de que forma podem interagir, quais são as possíveis medidas de controle a serem adotadas. Então, tudo isso faz parte de estudos ambientais que são necessários para autorizar ou não determinado empreendimento, certo? E diz o seguinte, ó, apresentado como subsídio para análise da licença requerida. Certo? Então, quando fala de subsídio, significa que ele vai dar um auxílio para o resultado de se autoriza ou se não autoriza uma determinada licença ambiental, ou seja, sei lá, uma localização, instalação ou operação de determinado empreendimento, certo? Então, são informações importantes para que o órgão ambiental possa decidir, ou até mesmo analisar o próprio empreendimento, certo? Alguns exemplos de estudos: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada, muito utilizado para mineradoras, por exemplo, tá? Análise preliminar de risco, entre outros tipos, tá? Isso aqui só é um rol exemplificativo, tá? Não é um rol taxativo. Tranquilo? Bom, dentro
do caráter local, onde que eu poderia encontrar esses formulários, estes documentos de estudos ambientais? Pessoal, vou aqui abrir para nós o site da Feliz, né? Para que a gente possa verificar sobre isso. Então, indo lá no site da Feliz, a gente tem formulários do departamento municipal. Lembra que eu comentei, né? Que pode ser um departamento, pode ser uma secretaria, vai depender da própria estrutura que nós temos, tá? Então, aqui, pessoal, a gente encontra alguns documentos, alguns formulários para o licenciamento ambiental no município de Feliz, tá? Então, olha aqui alguns que nós acabamos de ver. Olha só. Plano de controle ambiental, nós vimos. Relatório de controle ambiental. Plano de recuperação de área degradada, tá? Muitas vezes usados naquelas atividades de extração de argila para olarias, por exemplo. Tá? Então, pode ser exigido, na verdade, é exigido, né, um plano de recuperação de área degradada, visando a recuperação daquela área após o encerramento da atividade, né, ou o exaurimento daquela localização, entre outros aqui formulários, tá? Veja que tem um formulário para regularização fundiária em APP, outros formulários diversos aqui. Deixa eu ver o que mais a gente pode encontrar. Olha aqui, ó, não incidência de licenciamento ambiental, isenção. Depois nós vamos ver quais são os empreendimentos obrigatórios, possíveis isenções e por aí vai. Tá? Outros formulários florestais. Pessoal, lembrando que licença é uma autorização ambiental. Então, claro, a gente tem como regra, né, ou como mais conhecido, as licenças ambientais dos empreendimentos das indústrias, né? Mas se eu vou fazer uma supressão de vegetação, eu preciso solicitar a autorização do órgão ambiental, né? Se eu tenho muitas vezes uma árvore nativa, comprei um imóvel, por exemplo, né? E eu tenho naquele imóvel uma certa quantidade de árvores nativas. Para que eu possa fazer a supressão dessa vegetação nativa, por mais que esteja na minha propriedade, eu preciso solicitar a autorização do órgão ambiental, fazer a compensação ambiental. Isso seria o correto, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas acabam fazendo a supressão, fazendo o corte, e esperam se vai dar algum problema, tá? Mas lembrando que fazer o corte sem a autorização do órgão ambiental, sem essa licença ambiental, pode dar, né, a este infrator algumas sanções, incluindo aí algumas multas, tá? Não é incomum isso acontecer. Mas, claro, tudo isso são licenciamentos ambientais, tá certo? Aqui tem outras, ó, licenciamento de distrito industrial, lembrando que agora a Feliz, né, tem o estabelecimento de um local para um distrito industrial, e aqueles empreendimentos que possuem um potencial poluidor são direcionados a esse distrito industrial, tá certo? Entre outros licenciamentos aqui, tá? Que vocês podem encontrar aqui no site do Departamento Municipal do Meio Ambiente. Tranquilo, pessoal? Galera, até aqui, como é que vocês estão? Estão comigo ainda ou já foram para a cama? Tranquilo? Paulinho está aí, Carlos também, Daiane, Patrícia, Roberto, Carla, Carlos, Daiane, maravilha, olha aí, ó. Olha lá, e aí, Carla? Show de bola, a galera tá aí, maravilha. Isso que é bonito, né? Não pode tomar vinho, hein? Se tomar vinho, vocês apagam aí. O professor falando naquele mesmo ritmo, naquela mesma intensidade, vai um gole de vinho, apaga os olhos. É ou não é? Beleza, tamo junto então. Show de bola. Pessoal, vamos seguir aqui analisando um pouco mais. Qualquer dúvida, tá? Vocês vão me chamando aí, isso aqui. O importante é não ser um monólogo, tá? Embora muitas vezes acontece. Mas se vocês quiserem contribuir com alguma situação que vocês tenham passado, enfim, alguma informação que vocês queiram contribuir, por favor, fiquem à vontade, não se sintam encabulados, tá bom?
Maravilha, maravilha. Show de bola. Pessoal, vamos seguir aqui então. Vemos aqui alguns estudos. Nós não temos a listagem aqui do chamado estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental. Lembra que eu comentei, né, daquela resolução 01 de 1986, né, que trata especificamente de EIA-RIMA, tá? Mas nós vamos ver em seguida que ele vai relatar sobre isso. Bom, aí tem outras questões aqui, ó. Veja, e aí vai nos remeter à questão do EIA-RIMA, tá? Olha só, no artigo 2º desta resolução fala: a localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivamente, aquela história que nós já sabemos, bem como os empreendimentos capazes de causar degradação ambiental, já vimos também, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente. Pessoal, nós acabamos de ver lá na definição, só que a definição é meramente orientativo. A partir do artigo 2º, nós começamos a falar efetivamente da aplicação, né, do regramento da resolução 237. E aí, vejam, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental competente. Aquilo que nós já vimos, não há nenhuma novidade aqui. Sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. Pessoal, o que ele está querendo dizer aqui? Ele está informando o empreendedor que não é para ele esquecer que uma licença ambiental é uma das licenças que devem ser solicitadas. Agora, eu tenho que solicitar muitas vezes, né, para construção de determinado empreendimento, a autorização do setor de engenharia, né, de obras do município. Nós temos outras licenças que devem ser exigidas, ou melhor, que devem ser buscadas pelo empreendedor. Essa é apenas uma. Tá? Porque acontece muito, né? As pessoas acabam assim, eu já pedi autorização, sei lá, do setor de obras, portanto, entendo eu que já está autorizado ambientalmente. Não, cada órgão é um órgão. E muitas vezes eles não estão interligados. Então, por exemplo, a mesma documentação vai passar pelo setor de obras e vai passar pelo setor ambiental. Não, até mesmo porque cada um, muitas vezes, solicita documentações diferentes. Então, não é um conjunto, né? Eles não sentam numa mesa e analisam tudo junto. Pelo contrário, né? Inclusive, às vezes, quando tem por exemplo, diversas características de um determinado empreendimento, nós temos diversos técnicos que analisam a documentação, né? E cada um desses técnicos que tem ali uma certa especialização, né, que tem um certo conhecimento sobre aquela área, vai analisar determinados aspectos e depois cada um vai a resposta quanto à autorização ou não daquele empreendimento. Tá? Então, isso aqui é importante. Nos parece, muitas vezes, algumas coisas óbvias, né? Mas uma vez eu escutei, levei isso para a minha vida, o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Porque as pessoas às vezes interpretam de maneira diferente. Então, o óbvio precisa ser dito. Está aqui. Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades relacionadas ao anexo 1, parte integrante dessa resolução. Galera, nós vimos o caráter subjetivo daquelas atividades potencialmente poluidoras ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Pessoal, quem são esses caras? Esses caras, esses capetas, estão lá no anexo 1. E é no anexo 1 que nós vamos buscar isso. Só que abre um asterisco enorme, sei lá, no caderno, na mente de vocês, no peito, no sangue. O anexo 1 é exemplificativo. Além daqueles empreendimentos listados no anexo 1, o órgão ambiental, dependendo das características locais e do empreendimento, pode sim exigir de outros empreendimentos não listados no anexo 1. Ok? Então, isso aqui também é importante observar. Por quê? Galera, a resolução CONAMA é uma resolução nacional, perfeito? Ele não tem como colocar
numa resolução, numa lei, a característica de tudo quanto é lugar do Brasil, num país continental como ele é, onde nós temos N biomas dentro de um único país, onde nós temos climas, inclusive, diferentes em diferentes regiões, não tem como ele abordar essa situação igual para todos. Então, a lei estadual, a resolução estadual, né, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, ou até mesmo alguma portaria do próprio órgão ambiental, inclusive pode acontecer, pode estabelecer novos empreendimentos que não estão listados nesse anexo 1, que necessariamente vão ter que pedir o licenciamento ambiental. Tá? Da mesma maneira, possui competência para tanto os órgãos locais, que são os órgãos municipais. Tá? Ou, né, vamos melhorar isso aqui, leis municipais, alguns outros atos normativos municipais, isso pode, claro, vir a acontecer. Então, anexo 1 é exemplificativo. Além daquelas, podemos ter outras. Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o detalhamento e a complementação do anexo 1. Galera, acabei de falar. Levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou atividade. Tá certo? Pessoal, é simples, né? A qualidade ambiental de determinadas regiões é diferente das outras. E, num caráter geral de análise, nós não podemos piorar a qualidade ambiental de um determinado local. Não pode uma autorização, uma licença ambiental, prejudicar a qualidade ambiental daquele local naquele momento. Certo? Então, isso também tem que ser observado e cada local tem característica diferente, como eu acabei de comentar. Beleza, vamos seguir. A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio. Pessoal, há uma significativa diferença daquilo que nós estávamos vendo para o que nós estamos vendo agora. Antes, nós estávamos falando de, veja, atividades utilizadoras de recursos consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras. Só que aí o diabo do artigo 3º me acrescenta uma palavra, que diz consideradas efetiva ou potencialmente causadoras de significativa degradação. Bom, na minha interpretação, eu não sei na de vocês, mas na minha interpretação, isso aqui é maior do que o que estava previsto no artigo 2º. Isso aqui significa que nós temos empreendimentos que têm um maior potencial de causar degradação. Só que o diabo do artigo 3º não nos diz qual é. Ou melhor, quais são essas atividades. Deixa mais uma vez uma interpretação subjetiva. Significativo para mim é uma coisa, para o Paulinho é outra, para a Carla é outra, a Patrícia é outra. E por aí vai, para o Carlos é outra. Cada um com seu modo de verificar o que é significativo ou não. Certo? Aí, ele segue. Esses empreendimentos, que têm esse caráter significativo de degradação, dependerão de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente, o famoso EIA-RIMA. Veja que ele traz um artigo específico para falar da necessidade do EIA-RIMA, separado daquele artigo 1º que falava dos estudos ambientais, que dava aquele norte para nós de quais são os estudos. Portanto, ele dá aqui, no meu entendimento, uma certa relevância para este estudo ambiental. Tá? E diz, ao qual dar-se-á publicidade, garantida a realização de audiências públicas quando couber, de acordo com a regulamentação. Galera, veja, esses empreendimentos são realmente potencialmente causadores de significativa degradação
que é necessária a participação popular para a manifestação e que essas manifestações serão também analisadas pelo órgão ambiental antes de emitir uma resposta sobre autorização ou não daquele determinado empreendimento. E quando fala que dar-se-á publicidade, significa vamos botar na boca do povo, porque todo mundo tem que saber e todo mundo tem que se manifestar. Todo mundo, aqueles que são influenciados pelo empreendimento, ou melhor, que poderão ser influenciados porque aqui nós estamos na fase preliminar. Nem existe empreendimento. Aqui nós temos a ideia. Olha, estamos com a ideia de instalar uma hidrelétrica no Rio Caí. Ah, capeta! Hidrelétrica do Rio Caí. Olha aí que maravilha. Né? Como se o Rio Caí tivesse uma vazão enorme o ano inteiro. Né? Mas aqui é só uma situação hipotética. Bom, uma hidrelétrica, considerando o que está previsto lá na Resolução 01 de 86, é obrigatória a realização do IARIMA. E todos aqueles que serão afetados, seja a montante ou a jusante do Rio Caí, ou melhor, do local da instalação deste empreendimento, poderão, e aí claro que vai ser garantida a realização, não são obrigados a participar, né? Mas poderão participar das discussões quanto aos estudos realizados. Frisa-se aqui. Primeiro se realiza o estudo de impacto ambiental, que é um estudo técnico, multidisciplinar, que vai levantar todas as características e impactos possíveis do empreendimento, sejam impactos positivos ou negativos. E através do relatório de impacto ambiental, que possui uma linguagem mais acessível, que possui ali, dentro desse relatório, mapas, figuras, né, ilustrações para realmente demonstrar à população de uma forma geral os resultados do estudo. E é o relatório de impacto ambiental que é apresentado na audiência pública para que, então, aqueles que observaram o relatório possam se manifestar a favor ou contra, solicitando ou questionando algumas questões. Então, isto é importante nesta etapa. Veja, não se permite uma autorização de empreendimentos considerados significativos de degradação ambiental sem que se escute os afetados, os possíveis afetados. Se isso acontecer, eu posso tornar inválido todo o processo e ter que refazer todo o processo. Certo? Então vejam aqui que existe uma grande diferença entre o primeiro, né, o artigo 2º ali que fala de atividades potencialmente poluidoras e aqui que fala das atividades consideradas potencialmente causadoras de significativa degradação do meio. Pessoal, dúvidas até aqui? Abram o áudio aí porque eu não estou vendo vocês, tá? Ficou claro para vocês o artigo 3º? Fiquei com uma dúvida de uma coisa. Posso perguntar para o senhor? Pode, chora. Na prefeitura, ela é obrigada a ter esses... esqueci agora. Para preencher os demonstrativos, que precisa preencher a documentação. A documentação diz os formulários? Os formulários, desculpa, perdi a palavra. Boa pergunta. Olha só. Deixa eu voltar aqui para vocês, que eu consigo olhar vocês também. Pessoal, vocês não me falaram que eu não estava apresentando a tela. Aqui, falando na tela para vocês. Peraí. Antes de eu responder a pergunta da Carla, que eu já vou responder, deixa eu apresentar aqui o que eu estava falando, né? Vocês nem comentaram nada. No artigo 3º aqui, quem estava acompanhando, quem abriu aí a resolução, estava lendo comigo, tá? Mas está aqui o artigo 3º da resolução, tá? Então está aqui, ó, a licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetivas ou potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto, ao qual dar-se-á publicidade garantida a realização de audiências públicas, quando couber, de acordo com a regulamentação.
Tá? Depois tem outras questões aqui, ó. O órgão ambiental competente verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio, definirá os estudos pertinentes ao respectivo processo de licenciamento. Por exemplo, um estudo ambiental simplificado. Tá? Aqui é um exemplo. Então, ele é potencialmente poluidor, mas o órgão ambiental entende que ele não é causador de significativa degradação. Ele pode estabelecer estudos mais simplificados e não aquele estudo mais técnico, multidisciplinar, complexo, que é o EIA dentro do EIA-RIMA, tá certo? Então, só para exemplificar, mostrar para vocês onde é que eu estava, vocês não me falaram que eu não estava apresentando a tela para vocês, seus capeta, tá? Vamos voltar aqui. Vou responder agora a pergunta da Carla. Carla, nem todo município possui um órgão ambiental estruturado, tá? Órgão ambiental municipal, melhor, o município, porque aí a gente não tem órgão ambiental, né? Para que o município possa ou tenha a competência para a realização do licenciamento ambiental, ele tem que ter uma estrutura mínima. Ele tem que ter um licenciador, ele tem que ter um fiscal, entre outros técnicos que são obrigatórios, uma equipe mínima, para, digamos, ter um órgão ambiental estruturado e ser competente para realizar o licenciamento de atividades de impacto local, certo? Que nós vamos ver a competência em seguida. Estes órgãos ambientais com competência para licenciar os empreendimentos de impacto local, certo? Eles geralmente possuem os seus formulários, tá? Em alguns casos, eles acabam replicando o formulário do Estado, porque o Estado já possui formulários específicos. Seja para relatório de controle ambiental, plano de recuperação de área degradada, formulários diversos para solicitação de licenciamento, que aí é o preenchimento de um monte de informação do empreendimento, o Estado já tem. E muitas vezes é replicado. Eu vou dar um exemplo, tá? Aqui no nosso município, eu digo Feliz, tá? Nem todo mundo está aqui na Feliz. Alguns empreendimentos, tá, que acabaram surgindo, digamos assim, algumas atividades que não tinham no município, talvez não tivessem ali alguns formulários. E esses formulários foram sendo desenvolvidos no momento que essas atividades foram solicitando licenças, ou buscando os formulários para a solicitação de licença. E aí, o órgão ambiental do município pode buscar isto junto ao órgão estadual ou desenvolver os seus próprios formulários com base nas características que ele precisa para analisar. Tá? Então, não necessariamente ele tenha que ter todos os formulários. Ele tem que ter alguns formulários básicos. Mas ele pode, claro, buscar isso do órgão estadual. Te respondi? Sim, professor. Agora eu entendi. É porque na prefeitura eles têm o contrato com uma empresa que faz essas coisas. Daí Perfeito. É a empresa que vai lá e faz toda a faz análise. E faz análise, a documentação necessária, os formulários necessários para conseguir junto ao Estado as licenças, né? Veja que o município, pelo menos a Feliz, tá? Eu vou focar só na Feliz aqui. O município tem um licenciador próprio, tá? Que pode ser específico de uma determinada gestão municipal ou pode ser realmente um licenciador com experiência no qual fica lá por gestões e gestões. Mas, geralmente, quando muda a gestão municipal, muda o licenciador do município, tá? Esse não é de uma empresa contratada. O cara que vai lá assinar as licenças ambientais municipais não é da empresa contratada. A empresa contratada, ela vem para análise documental e para análise técnica dos empreendimentos. Às vezes para uma vistoria técnica, para a emissão de uma licença, né? Porque geralmente o que acontece? De operação, esta empresa, esses técnicos vão ao local para fazer a verificação, né? Se aquela documentação apresentada está de acordo com a realidade, né? Se não houve nenhuma omissão, se não houve nenhuma contradição, então ele faz essa análise. Esses técnicos podem ser contratados pelo município, tá? Mas o município tem que ter um licenciador,
Tranquilo? Então, isso é importante também deixar claro aqui. Tanto é que o município da Feliz tem uma empresa contratada, agora não sei se é de Porto Alegre, se é no Leopoldo, onde é, que vem a Feliz, acho que periodicamente, não é toda semana que eles estão aqui, para fazer análise das solicitações de licenças ambientais. Por sorte, claro, né? Também se tivesse mais fluxo, certamente eles teriam que vir com mais frequência, fazendo análise com mais frequência. Mas, se eu não me engano, eles vêm 1 ou 2 vezes por semana analisar procedimentos, tá? Documentações, na verdade. Tranquilo? Beleza? Vamos tocar bala? Tudo certo? Coisa que sim, né? Maravilha. Show de bola. Pessoal, deixa eu abrir a resolução 01 de 86 aqui. Prometo que eu não vou me estender muito, tá? 01 de 86, para nós vermos quais são. Deixa eu ver se aqui eu vou conseguir abrir. Não, vou ter que entrar por aqui. Eu já vou. Eu não sei se eu estou apresentando minha tela. Não estou apresentando de novo, vocês não me falam. Peraí que eu vou apresentar minha tela para vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui a resolução. De 1986, para vocês verem aqui a respeito sobre os empreendimentos considerados de significativa degradação ambiental. Lembrando que é um rol exemplificativo e nós podemos ter outros empreendimentos que possam ser exigidos o EIA-RIMA, tá? Então, olha só, dependerão, então, de elaboração de estudo de impacto ambiental, seu respectivo relatório, no mínimo essas aqui, ó. Estradas de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento. Como nós estamos vendo aí em diversas regiões do estado, né, a duplicação de rodovias, tá? Então isso é obrigatório, realização do EIA-RIMA. Tanto é que a rodovia do parque, eu tinha essa documentação aqui comigo. Documentação não, eles fizeram um livro. Na próxima aula, eu tenho ela, depois eu dou uma... Agora eu lembrei que alguma coisa aconteceu na aula passada que eu fiquei de verificar e trazer, mas eu não lembro. Se vocês lembrarem, por favor, me relembrem, tá? Então, olha só, estradas de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento, ferrovias, portos e terminais de minério, petróleo, produtos químicos, aeroportos, oleodutos, entre outros, linha de transmissão de energia elétrica, aquelas torres, né, de energia que nós conhecemos, obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como barragem para fins hidrelétricos. Olha que eu comentei com vocês, né? Vamos instalar uma hidrelétrica no Rio Caí. Olha aí que maravilha. Tá? Se a capacidade produtiva for acima de 10 megawatts, acho que é megawatts, né? A gente tem a necessidade aí de ter um EIA-RIMA. Além disso, obras hidráulicas para saneamento ou irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação. Pessoal, lembra, vocês devem lembrar, né? Também não é tão distante de nós aí. A transposição do Rio São Francisco, lembram disso? Que deu um enrosco desgraçado. Na verdade, ainda, né, tem enrosco. Então, isso é obrigatório, ter um EIA-RIMA. Por óbvio, né, um impacto bem significativo. Imagina tu fazer desvio de um curso d'água do tamanho que é. Né? Não tem como não necessitar, não tem como não ter aí impactos significativos. Né? Vai ter seca numa região, alagamento em outra, assim como as hidrelétricas, né? Então, o impacto é bem significativo. Retificação de curso d'água, abertura de barras e rebocadouros, entre outros, extração de combustível fóssil, extração de minério, inclusive de classe 2, definidos pelo Código de Mineração, aterro sanitário. Bom, nós comentamos, né, quando nós falamos de resíduos, sobre os aterros sanitários, né, que agora são obrigatórios por lei, os resíduos serem destinados a aterros e não mais a lixões. Tá? Processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos, usina de geração de eletricidade, complexo de unidade industrial ou agroindustrial desses tipos aqui, distritos industriais e zonas estritamente industriais. Nós comentamos, né, que agora na Feliz a gente tem lá no zoneamento especificamente distrito industrial, então tem que se fazer uma avaliação de impacto,
porque certamente vai ter vizinhos, e aí tem que saber qual é a distância dos vizinhos, quais são os impactos à fauna, flora, recursos de uma maneira geral. Então, tudo isso tem que ser levantado. Projetos urbanísticos acima de 100 hectares. Aqui fala exploração econômica de madeira ou lenha com áreas acima de 100 hectares. Qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, entre outros aqui, tá? Empreendimento potencialmente lesivos ao patrimônio espeleológico nacional. Isso significa, sabe, quando está fazendo uma obra e vai ter interferência, por exemplo, naquelas cavernas. Isso teve muito na duplicação da BR-116, ali para o sul do estado, perto de Camaquã, São Lourenço, foram encontradas algumas cavernas, né? Que são realmente com características espeleológicas, né? Ou paleontológicas, como vocês queiram. É claro que tem uma diferença, né? Mas só para vocês entenderem. Então, esses empreendimentos, então, que podem causar lesões a esse tipo de patrimônio, precisa solicitar o estudo de impacto ambiental, tanto é que as obras foram paradas naquele ponto, quando foi encontrado essas cavernas, até então que se pudesse estabelecer os impactos da retirada, ou, enfim, da manutenção daquele local, tá? E aí tem o que deve ser realizado no estudo e depois no relatório de impacto ambiental. Foi só realmente para ter aqui para vocês uma ideia. Bom, galera, vamos seguir aqui, e agora nós vamos falar de competência, tá? Competência, para a gente finalizar, tá? Competência para a gente finalizar. Competência federal, estadual ou municipal, certo? Beleza. Algumas são de fácil a gente entender, outras não, tá? Localizadas, vejam, é competente o IBAMA. Abre parênteses aí. Lembra do ICMBio? Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é um órgão federal que atua em unidades de conservação, em áreas de conservação, certo? Bom, o ICMBio, ele não tem competência para o licenciamento. Isso já foi uma discussão enorme já também, tá? Mas, pelo que me consta, e pelo entendimento de alguns doutrinadores, autores, e já foi discussão isso em tribunais, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, não tem competência nacional para licenciar, porém, ele participa, junto com o IBAMA, do procedimento de licenciamento ambiental. Por quê? Porque ele que vai atuar diretamente nos empreendimentos nessas áreas. Então, quando haverá uma instalação de um empreendimento em área de conservação, em área de proteção, de atuação do ICMBio, ele irá participar do procedimento de licenciamento. Bem como, se tem um empreendimento que compete ao IBAMA licenciar dentro do estado do Rio Grande do Sul, o órgão estadual será ouvido e, se possível, o órgão municipal, onde haverá instalação, também será ouvido, né? Será procurado para se manifestar também, mas quem irá emitir será o IBAMA, tá? Isso a gente está falando a nível nacional. Então, quais são os empreendimentos? Os empreendimentos e atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber, vejam, significativo impacto. Aqueles empreendimentos, então, localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe. Por exemplo, atividades de fronteira. Tá? Atividades que ocorrem ou empreendimentos que vão ser instalados ou vão ocorrer, por exemplo, na divisa do Brasil com o Uruguai. Empreendimentos que vão ocorrer na divisa do Brasil com a Argentina. Brasil com o Paraguai. Enfim, ali nós temos a atuação do IBAMA. No mar territorial, na plataforma continental, zona econômica exclusiva, terras indígenas ou em unidade de conservação de domínio da União. Terras indígenas vai ser ouvido a FUNAI. Tá? Vejam, né? Quando nós temos essas localizações bem específicas, bem delimitadas, nós temos a atuação de determinados órgãos naquelas localidades.
E esses órgãos têm que participar do processo, tá certo? Localizadas ou desenvolvidas em 2 ou mais estados, abre parêntese, não significa dizer que, vou dar um exemplo. Vamos supor que a Agrosul tem a unidade de São Sebastião do Caí, tem a unidade da Feliz e resolve se instalar em Santa Catarina. Uma unidade em Santa Catarina. Não sei até se não tem, tá? Não, acho que não, mas tudo bem. A Agrosul resolve se instalar em Santa Catarina. Uma unidade em Santa Catarina. Não está incluído nesse ROC, tá? De localizados e envolvidos em 2 ou mais estados. Ele está querendo dizer aqui que tem que ter impacto direto nesses 2 ou mais estados. Então, por exemplo, a atividade está naquela zona de fronteira de 2 ou mais estados. Tá? E aí vai ter impactos diretos ou indiretos ali naqueles estados que estão ali, fazendo fronteira. Tá? Não significa dizer que, como agora a Agrosul vai ter uma unidade de Santa Catarina, vai ser licenciado pelo IBAMA. Não. Cada unidade, a depender das suas características, poderá, inclusive, ter órgãos diferentes para o seu licenciamento. Tá? Então, vai depender de uma série de características. Tá certo? Aquela unidade de Santa Catarina, então, pode ser licenciada ou pelo IBAMA, a depender, claro, das características, ou pelo órgão ambiental do Estado de Santa Catarina. Tá certo? Atendendo, claro, aos critérios ambientais do Estado de Santa Catarina. Tá bom? Então, aqui tem que ficar claro isso aqui para vocês também. Cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do país ou de um ou mais estados, aquilo que eu estava comentando com vocês. Tá? Lembrando que isso aqui já foi motivo de discussão, tá? Isso que nós comentamos, desenvolvidos em 2 ou mais estados. Tá? Mas é importante a gente entender isso aí. Aquelas atividades, então, que utilizam energia nuclear são de competência da União. Tá? Bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação específica. Por quê? Nós podemos ter bases ou empreendimentos militares que podem ser licenciados pelo Estado. Tá? Quando couber, significa que vai ter que ser observada uma legislação militar, tá? Com relação à atividade. E aí é outros parangolé, tá? Mas pode ser licenciado ou pela União ou pelo Estado. Vai depender, claro, da situação, da característica, do tipo de atividade a ser realizada nessa base militar. Parágrafo 1º, IBAMA fala licenciamento assim por diante, tá? Vamos lá. Compete ao órgão ambiental estadual. Compete ao órgão ambiental estadual. Localizadas, empreendimentos, tá? Localizados ou desenvolvidos em mais de um município ou em unidade de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal, no caso, né? Porque aí o Distrito Federal é considerado aí um estado, tá? Então, localizados ou desenvolvidos em mais de um município. Por exemplo, uma atividade que é localizada ou desenvolvida na fronteira da Feliz Bom Princípio. Feliz Alto Feliz. Feliz Feliz Arroio do Ouro? Não, Feliz Arroio Feliz? Enfim, não sei se Arroio Feliz pertence a Feliz, enfim. Eu sou bem difícil nessas questões aí. Mas, quando eles são desenvolvidos da mesma forma que o da União, só que agora relacionado ao Estado, e aí não fala mais em 2 estados, fala em mais de um município. Localizado desenvolvido nas florestas e demais formas de vegetação natural, de preservação permanente da questão do Estado. Cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou mais municípios. Por exemplo, pessoal, nós temos aí empreendimentos localizados à beira do Rio Caí, no qual utilizam o Rio Caí como fonte de despejo de seus efluentes líquidos, e esses efluentes líquidos certamente vão ser carregados pelo Rio Caí e vão chegar até outro município. Ou é emitida uma emissão atmosférica que pode atingir outros municípios. Nós temos aqui um exemplo, tá? Delegados pela União aos estados ou ao Distrito Federal por instrumento legal ou convênio. Pessoal, nem sempre
o órgão nacional tem braço para o licenciamento de todo quanto é atividade de competência da União. Muitas vezes tem lá um determinado empreendimento que até é de competência da União, mas o Estado possui estrutura, possui infraestrutura e capacidade técnica para atender aquele empreendimento. Então, o que acontece? O Estado faz uma solicitação à União para autorizar, para licenciar determinados empreendimentos. Vai alegar, né, as suas características, a sua infraestrutura e tudo mais, para poder, claro, licenciar esses empreendimentos. Então, se faz ali um convênio entre a União e o Estado para a delegação de determinadas competências. Não é de tudo, tá? De determinadas competências. Algumas competências são exclusivas da União e aí essas não tem como delegar. Tá? Bom, ou melhor, por que o Estado faz isso? Por que o Estado vai querer se incomodar com um empreendimento que é de competência da União? Pessoal, recurso. Todo recurso financeiro arrecadado com o licenciamento desses empreendimentos vai para o Estado, não vai para a União. Né? Não é dividido com a União. E isso é um ganho, possivelmente, né? Ganho econômico. Tem estresse? Tem estresse. Tem, muitas vezes, uma demanda demasiada nos estados? Tem, mas isso é fonte de recursos. Então, às vezes, o Estado tem aí um interesse em alguns empreendimentos. Tá? Aí tem algumas questões aqui sobre, né, a observação com relação às leis municipais, ou até mesmo ouvir os municípios. E aí nós chegamos na competência municipal, o do órgão ambiental municipal, o DEMA, aqui na Feliz. Ele vai licenciar empreendimentos e atividades de impacto ambiental local. Aqueles de pequeno impacto. Aqueles que o impacto não saem do local do empreendimento. Tá? São impactos realmente locais. Ou se da mesma maneira que o Estado solicita a competência para a União, o município pode solicitar competência para o Estado, para o licenciamento de determinadas atividades que possuem um potencial poluidor mais elevado do que aqueles de impacto local. Alguns municípios já têm essas competências, como, por exemplo, Pelotas, Porto Alegre, Caxias, que são municípios maiores e que têm uma infraestrutura ambiental municipal maior, e eles já podem realizar, isso foi estabelecido por meio de instrumento legal ou convênio, já podem, então, realizar o licenciamento ambiental de outras atividades que eram de competência do Estado. Mas aí o Estado, então, analisou, viu que de fato tem capacidade para atender e delegou a competência. Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único nível de competência. O que significa isso? Eu não posso ser licenciado pelo Estado e ao mesmo tempo pelo município. Pela União e ao mesmo tempo pelo Estado. Ou eu sou licenciado pelo Estado, ou pela União, ou pelo município. Não posso por mais de um. Tá certo? Bom, depois nós vamos entrar lá na parte dos tipos de licença, depois eu vou também trazer, na próxima aula, tá? Trazer o Código Estadual do Meio Ambiente para a gente discutir um pouco mais, tá? Mas, por hoje, meu povo, por hoje, eu me dou por satisfeito, acredito que eu tenha atingido o objetivo, que era dar essa introdução maçante para vocês, tá? Vou parar aqui a minha gravação.